E como eu disse, o programa Arte e Cultura traz hoje uma convidada mais do que especial, a fotógrafa Sara Coleto, que está aqui com a gente bater um papo muito bacana para falar do seu trabalho artístico e cultural na fotografia. Sara, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente estava conversando aqui nos bastidores e ela tem uma história muito bacana. Ela não é de Tupã, mas ela escolheu Tupã de coração para trabalhar e para fazer atuação artística e cultural com a fotografia. Com certeza. Eu nasci em Rio Claro, eu vim para cá faz 5 anos, na realidade. E eu vim, na verdade, com um diploma de professora de educação física. Sim. Eu nunca tinha atuado exatamente como fotógrafa. E aí, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu resolvi investir no ramo da fotografia. Sempre gostei de fotografia, mas eu dessa vez resolvi realmente entrar para a história da fotografia, no sentido de aprender e realmente executar esse trabalho da melhor maneira que eu pudesse aprender. Uhum. E o meu carro-chefe é o estilo de fotografia boudoir. Exatamente. Que, inclusive, a Miriam, que é uma das nossas âncoras aqui no programa Arte e Cultura, fez um ensaio com você e quando ela viu o resultado do seu trabalho, ela falou: Charles, você precisa convidar a Sara para fazer um bate-papo. Ela é um amor de pessoa. E aí a gente, inclusive, vai mostrar umas fotos da Miriam aqui para vocês. Não todas, mas algumas vai estar rolando aqui durante o nosso papo. Com certeza. Ô, Sara, mas voltando um pouquinho antes de falar do boudoir, que beleza, a curiosidade que eu também tenho. Mas a fotografia tem várias vertentes, né? Fotografia jornalística, fotografia artística, fotografia empresarial, enfim. Onde você fez curso, você aprendeu com alguém, enfim, como que você aprendeu a mexer com a fotografia? Eu sou uma pessoa muito exacerbada. Uhum. E do dia pra noite eu acordei e eu falei, Vou tirar foto. Eu vou tirar foto. Inspiração. E eu falei, não, na verdade eu sempre gostei. Uhum. Eu ganhei uma câmera da minha prima, uma prima minha, quando eu tinha uns 8 anos. E eu fazia milagre com aquela câmera, porque era uma câmera pequena. Sim, não profissional. Não, nunca. E aí eu já era considerada a criança fotógrafa da família, entendeu? Então eu já fazia os eventozinhos da galera na minha família. Era sempre convidada a fotografar, registrar tudo. Mesmo com uma câmera assim, eu editava foto, daquele jeito bem beginner, né? Assim, bem infantil ainda. Aí eu me formei em outra área, atuei um pouco na cidade de Rio Claro, na minha outra área, e vim pra cá. Uhum. Com meu marido, tenho uma filha, e enfim, eu não foquei no profissional. E aí, então, eu resolvi entrar pra fotografia. Não só como uma segunda profissão, mas também como um hobby que eu sempre tive mesmo. Uhum. E aí é assim, né? Se você não faz as coisas rápido e tudo que está na sua cabeça naquele momento, você não faz mais. Geralmente o dom, né, que a gente costuma dizer, ele pintando como uma inspiração. Sim. E parece que sempre acompanhou a gente. Você tá falando que fotografava desde criança. Sim. É igual qualquer artista, né? Eu no teatro, por exemplo, comecei muito novo na escola também, mexendo com teatro, no fim, tô fazendo teatro até hoje. É uma coisa que vem de dentro, de certa forma. Sim. Eu acho, né? O ângulo, né? Não se fala ângulo na fotografia, mas tudo que a gente escuta falar lá de criança, na prática a gente de certa forma traz mesmo, e é de criança, vem de sempre. Mesmo a minha primeira profissão vem de criança também. Então eu acho que tá na gente, de certa forma. E aí esse impulso, né, de querer fotografar, eu quero fazer. Também autodidata? Sim, eu, assim como foi autodidata, foi uma coisa meio espontânea, exacerbada, como eu sou mesmo, por natureza. Eu procurei 2 cursos, um aqui na cidade, com um fotógrafo aqui, e na internet também. Eu
comprei um curso online nessa época de pandemia. Nossa. E aí eu acabei fazendo quase tudo do curso. Porque é assim, né? A gente faz vários tópicos do curso, várias categorias, assim, vários níveis. E aí você fala, agora tá na hora de eu atuar. Agora tá na hora de eu colocar em prática. E aí eu já comecei a divulgar, já comecei a fazer, eu sou rápida. Você falou assim, ó, em época de pandemia você acabou buscando outras possibilidades. Exatamente. E fez o curso online. Sim. E o trabalho em si? Você está fotografando? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo, porque comprei o equipamento, eu tive ali uma possibilidade financeira e eu comprei esse equipamento. Que não é barato, né? Não é barato, não é. Nunca nada é barato, né? Mas no nosso país. Aí eu comecei. Eu investi no curso e já saí para fotografar. E já investi em publicidade também. Eu falei, não pode dar errado. Eu investi, agora tem que dar certo. Não, e o trabalho bem feito está sendo muito bem comentado. Tá, que bom. O trabalho, que eu digo, o trabalho artístico, porque assim, é um produto, não deixa de ser um produto, o trabalho artístico é um produto, mas a gente tem visto aí muitos comentários em relação ao estilo da fotografia, aos ensaios. É uma coisa muito peculiar, né? Que é o boudoir. É agora que a gente entra no boudoir. Exatamente. Fotografia seminu, né? Seminua, né? Mulher... Normalmente o nosso público é mulher. É uma fotografia, sem querer te interromper, é uma fotografia mais sensual, vamos por assim dizer. É uma fotografia sensual. Sim, o termo boudoir, vamos um pouquinho para a história, né? Que eu também não sabia. Por favor, eu também não sabia, nos ilumine. E eu posso errar, porque acho que toda história tem várias origens, isso, né? Com certeza, então, assim, com certeza. A gente tem que falar que foi criado não, na verdade o nome boudoir foi dado por conta, lá na década 1920, o ano mais ou menos, os quartos das mulheres da alta classe, eles o nome desses quartos era chamado de boudoir. Porque era como uma área de lazer hoje, para as mulheres, né? A área de lazer normalmente, não sei por qual motivo, mas a gente fala que é onde os homens gostam de se reunir e fazer churrasco. Na época era das mulheres, né? Esse quarto que chamava boudoir. E era um quarto que as mulheres se reuniam para se maquiar, para namorar, inclusive, se eu posso citar uma referência, eu acho que o mais próximo disso para o público de casa é a série mais recente da Shonda Rhimes, que é Bridgerton, acho. Sim. A mocinha, ela tem um quarto desse, depois que ela casa com... Eu não lembro o nome do personagem, mas depois que ela casa, ela tem esse quarto, assim, ele é um quarto diferente do quarto principal do casal. E esse quarto, ele era chamado de boudoir. E aí, era usado esse quarto para fazer alguns ensaios sensuais dessas mulheres. Que normalmente, na época, era um ensaio que as mulheres faziam para presentear seu marido. Olha que legal. E que, na verdade, o ensaio que você faz, o teu trabalho... Ele também pode ser para presentear o marido, né? As fotos são muito bonitas, eu vi algumas. Nem todas estão disponíveis na internet. Infelizmente, eu tenho muita sofrência com isso. Porque meu Instagram, ele tem um vácuo, às vezes... Importante o ponto que você está pegando, que nós estávamos conversando agora há pouco nos bastidores. O seu Facebook, ele já sofreu queda. Ele já está bloqueado de novo. Por conta das fotografias. E também. Então, assim, a fotografia seminua, a boudoir, né, sensual, ela tem várias vertentes. Muito... Como eu trabalho, às vezes, com foto nua, se eu posto uma foto nua ou eu tento postar, o Instagram não pode ver mamilo, por exemplo. Ele vai me bloquear, entendeu? Entendi. E ontem mesmo eu estava vasculhando o Instagram de outros fotógrafos e acontece a mesma coisa. E é duro que a gente vê outras plataformas postarem
vídeos muito piores e não sofrem esse tipo de... É muito complicado. Enfim, de impacto, né? Sim. Mas, enfim, faz parte das políticas de cada plataforma. Sim. E, infelizmente, a gente tem acontece. que respeitar as diretrizes, né? Então, assim, na verdade, os ensaios não estão todos na internet por conta desses problemas e alguns outros. E tem gente que não gosta de se mostrar, assim, né? como na história a gente trabalha com as mulheres que queriam presentear os maridos, elas também não querem, quando elas querem presentear o marido, elas não querem ser pública. Então, às vezes... E tem mulher que te procura para fazer o ensaio só para ela ter? Só para ter esse material? Na realidade, é onde eu queria chegar. É o mais comum. É o mais comum. E é o que eu fico feliz. E é bacana, é muito bacana. Porque, assim, o meu maior foco, na verdade, não significa que meu foco não seja as mulheres casadas, enfim. Mas o meu maior foco é aquela mulher que ela quer se encontrar. Entendeu? Se reconstruir ou se construir, se ver. Porque a gente precisa, antes de presentear alguém, se presentear. Mesmo as casadas. Sim. Entendeu? Eu falo porque eu sou casada e eu fiz pra mim. Um ensaio boudoir. Inclusive, quem fez foi meu marido. Fez pra mim o meu. Muito bom. Então, assim, o meu maior... A melhor palavra que eu uso é empoderamento feminino mesmo. Muito, e é um tema muito discutido hoje em dia, né? Antigamente, assim como os ensaios eram só feitos na classe social um pouco maior, né? De classe elevada, eram feitos para os maridos e hoje a gente vê esse quadro totalmente mudado. Não é para os maridos, não é só em classe social elevada, e é para si. E não tem aquele tipo de padrão de beleza para fotografar. Imagina. Quem quiser fotografar. Eu acho que o corpo que... Não só nós mulheres, viu? Os homens, todos nós. Ele é uma forma de manifestação. Sim. É uma forma de... É a nossa roupa diária, nosso corpo. Então, a gente tem filho, a gente... casa, a gente não casa, a gente trabalha todo dia, acorda cedo e faz um turbilhão de coisas e o corpo tá ali. Ele é seu melhor amigo. O problema nosso, do ser humano, é que a gente não tem o hábito de olhar no espelho todo dia e se reerguer. Se reerguer na autoestima. E se amar, né? Eu acho que a fotografia, ela faz você enxergar uma coisa que você não sabe que você tem. E isso que é legal. E tem toda uma produção. Tem e não tem. Porque o que é uma produção do nu? Digo assim, uma maquiagem, um cabelo, local legal. Geralmente as fotografias, os ensaios são feitos em locais internos ou externos? Depende do que a modelo quer, eu acho. Eu normalmente sugiro um lugar mais controlado. Que ela possa ter mais oportunidades. Numa banheira... numa cama, em uma cortina, né? Que a gente possa ter um ensaio com mais resultado. Mas aqui na cidade eu uso um motel que é muito bonito. E aí normalmente eu levo as modelos para esse motel que tem várias suítes bonitas. Ou a modelo escolhe. Em Rio Claro eu já fiz em uma floresta estadual. Muito bacana. Claro que vai da modelo também, por conta de que exige um pouco de liberdade psicológica também, de você estar se mostrando, às vezes, sem roupa, né? Então, assim, eu já fiz, sim, em lugares públicos. Sim. Esse ensaio. A gente usa um horário específico que tem menos gente. Menos circulação, né? E aí a gente faz esses ensaios onde o modelo quiser. Pode ser em chácara, pode ser na casa da pessoa. Que legal. Tanto faz. E aí, em estúdio, no meu estúdio pode ser feito também. Entendeu? Pode ser feito com pano de fundo, preto mesmo. Aqueles fundos infinitos, aquela coisa. Bacana. Pode ser feito aonde for necessário. E aí, assim, discutindo sobre o assunto, a gente tem várias óticas, né? E aí eu queria tocar num ponto que, inclusive, é muito discutido nas redes sociais, que é em relação ao preconceito. Essas mulheres que fazem os ensaios, assim, um feedback que você tem tido, elas sofrem algum tipo de preconceito, algum comentário maldoso, alguma coisa em relação
ao ensaio? Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a gente está disposto a tudo. A gente está exposto a tudo. Uhum. É um mundo que ele evoluiu demais, né? É um Brasil que vem evoluindo demais. Até na questão do machismo mesmo, né? Até na questão do feminismo. Então, assim, existe uma classe que julga, que me julga como fotógrafa, inclusive. Então, seria a minha próxima pergunta. Então você também sofre... eu prefiro, às vezes, que as modelos respondam essa pergunta por elas, porque cada ensaio, ele é colocado em um grupo diferente. Então, assim, uma pessoa que me procura, ela pode ter um grupo de amigos que nunca vai criticar ela. Uhum. Agora, pode ter outras mulheres que podem ser, sim, criticadas, mas vai caber a ela lidar bem com isso ou não. Sim, sim. Eu acho que é uma reconstrução mesmo, até de você se impor diante do que você quer. Então, o seu trabalho, além de artístico, eu acho que ele envolve um pouco do psicológico também. Ele também envolve do moral, esse lado. do ético, do você me respeita, meu espaço começa aqui, o seu Muito termina bacana. Ali. E aí eu acho que é onde a mulher entra, a força da mulher, a força da palavra, o empoderamento mesmo, feminino, sim, que sim. tudo isso diz respeito ao empoderamento. Sara. Agora, sobre mim, sobre eu como fotógrafa, eu já ouvi de tudo. Tudo mesmo. Eu imagino. Entendeu? Eu posso imaginar. Existe sim uma classe de fotógrafos que não me aprova, por exemplo. Não sei por qual motivo, mas a gente não vai falar sobre isso. Agora, é julgado porque mas é uma o importante fotografia. É que saibam que existe. Com certeza. Né? E o mais engraçado é que eu com essa fotografia não estou entrando no nicho de ninguém, né? Porque acho que até então não tinham aqui em Tupã conhecido ainda a fotografia boudoir. E isso que eu acho legal. Eu estou trabalhando no meu cantinho, né? E é um nicho que ele é, às vezes, mal interpretado, porque, veja bem, eu vou no motel com um monte de mulher. Então, sim, é uma coisa assim que eu já ouvi de outros homens, tanto que no começo da minha profissão, eu não tinha um grupo específico de pessoas. Hoje, eu delimitei para mulheres, casais ou LGBT. Eu não atendo público masculino mais. Entendeu? Entendi. Por vários problemas e experiências que eu tive. A gente pode imaginar por ser mulher também. Num mundo tão preconceituoso ainda, infelizmente. Infelizmente, a gente lida com isso. E nas redes sociais, que as fotos acabam indo parar nas redes sociais, porque Sim. ou você posta quando tem permissão, ou as próprias... enfim, as pessoas que fazem ensaio acabam postando. Sim. E aí tá exposto também às críticas. E as pessoas na internet parece que, assim, encaram a internet como uma terra sem lei, né? Sim. Fala o que quer. Fala o que quer, pensa o que quer. E Pensar aí... não é problema, né? Que acho que é uma liberdade mesmo. Mas o que você disse é uma coisa muito importante. Você tá no teu nicho e nem tem como você tirar o nicho de ninguém, porque Tupã é considerada a capital da fotografia. Temos mais de 250 empresas envolvidas em fotografia. Tem espaço para todo mundo, né? Sim, com certeza. Deveria ter, né? Não que eu acho que todo fotógrafo faz de tudo, porque no mundo de hoje a gente tem que fazer de todos os nichos um pouco. Só que, assim, todo fotógrafo também tem um desejo maior, né? Um carro-chefe. O que você gosta mais de fazer. Então, eu acredito que isso que é o importante na fotografia. E o mais legal, assim, na boudoir, que eu gosto, é que ela não é uma fotografia clássica. Tipo assim, não é você... Às vezes você tá errando, vamos supor. Existe a foto subexposta, a foto exposta e a foto superexposta. Às vezes a gente trabalha um pouquinho com a foto subexposta, porque tem a ver um pouco com a sensualidade. Dependendo daquele momento, ou do que a gente está usando, ou do cabelo da modelo, ou do sol entrando, a gente trabalha um pouquinho com a foto um pouco mais escura,
entendeu? Entendi. Usa bastante preto e branco. Entendi. Tem muitos fotógrafos, inclusive, que fazem as fotos boudoir só em preto e branco. Que bacana. E é bem legal. Ô, Sara, se a gente for conversar, a gente vai conversar. A gente estava conversando antes, tem muito assunto para falar. Eu acho que a sua presença merece uma nova visita. Que bom, né? fico feliz. Adorei conversar com você, mas a gente tem um tempo limitado. Claro. E até bacana porque deixa o pessoal de casa com um gostinho de quero mais para que você volte e já fica aqui o convite para um retorno. Agradeço. Eu queria só entrar com uma coisa muito importante. Sim. Toda fotografia que eu divulgo nas minhas redes sociais, ela tem um termo assinado pela cliente de uso de imagem. Sim. Então, nenhuma imagem ela é extraviada ou postada na rede social sem a permissão da cliente. Explícita exatamente da foto que ela quer. E isso eu acho legal porque às vezes a cliente vem pra mim e mas eu não sei se eu deveria ter postado. Então a gente tira, entendeu? Sem nenhum problema. Nunca a imagem da mulher ela vai ser a minha propaganda só. Ela vai ser primeiro o desejo da mulher. Isso mostra mais uma vez o trabalho profissional que Sim. Eu preciso fazer dessa forma. Então, o Arte Cultura agradece demais a sua presença. Como eu disse, está convidada a voltar aqui para a gente poder falar mais sobre o boudoir, sobre outro estilo de fotográfico que eu sei que você já entende. E aí fica aqui o espaço aberto do Arte Cultura para você se despedir, para você falar o que você quiser, enfim. Eu agradeço, agradeço a oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho. E eu sou nova ainda nessa experiência, nessa loucura. E eu espero estar agradando todo o público que tem visto o meu trabalho. E é um trabalho lindo, um trabalho artístico, um trabalho profissional. Sim, com certeza. Antes de tudo é artístico. E que é uma novidade aqui em Tupã, que está todo mundo gostando. Obrigada, fico feliz. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, mesmo. nós do Arte Cultura, que agradece a sua presença. Muito obrigada. Então, Sara Coleta para vocês, fotógrafa aqui em Tupã, um trabalho artístico maravilhoso no estilo boudoir que ela está fazendo e fazendo muito sucesso para vocês aqui do Arte e Cultura. Muito obrigada.